Bom, então vamos lá, boa noite. Começar mais uma sequência de lives, né? Nossa última sequência de lives do grau A. E, enfim. Então, conforme vocês responderam a enquete que eu deixei lá para vocês, primeiro sobre o formato de avaliação e depois sobre as questões para essa aula. Alguém respondeu, e a única pessoa que respondeu até onde eu consultei quais as questões para essa aula, né? Eu peguei a sequência que essa pessoa sugeriu. Bom, eu disponibilizei também para vocês, como pré-aula, a sequência de lives do semestre passado, né? Então, como os exercícios são muito parecidos, as questões que eu passei para vocês são muito parecidas com as do semestre passado, né? Então, achei interessante disponibilizar, certo? Mas passado a diferença é que eu fazia mais entrega, né? Aqui vocês são turmas muito grandes, então eu estou fazendo com mais questionários. E o tipo de avaliação, o tipo de questionário, né? Então ele ficou um questionário de uma semana, vai ficar aberto uma semana para vocês. Lembro a vocês que ele é de uma só tentativa, tá? Não tem duas tentativas, é uma só tentativa, então ele vai ficar aberto lá. Vocês podem ficar, né, a semana inteira com ele aberto, só na quarta-feira vocês marcarem o que vocês acham. Tá? Professor, é só não finalizar ele no final, né? É só não finalizar, exatamente. Só não finalizar. Obrigado. Ele vai ficar lá aberto. Vocês podem, inclusive, mandarem prints para mim, né, pelo e-mail, né, se tiverem alguma questão que vocês não entenderam. Tá? E eu também vou disponibilizar esse material aqui para vocês depois, para vocês poderem consultar, enfim. Tá? Então, daí, claro, vai ficar uma semana e depois nós temos um cronograma de recuperações, né? Vai ter a recuperação do questionário, conforme está lá no plano de ensino. Quem quiser já saber como vai funcionar, depois dá uma olhada no plano de ensino. E depois as reposições de questionário. As reposições de questionário são para os alunos que perderam ou não fizeram questionários passados. Né? Então, depois da recuperação do questionário, aí vai ter uma semana de reposição de questionários. Tem gente que precisa repor questionários, né? E aí eu resolvi estender para todo mundo que não fez algum questionário. Tá? Então, se alguém não fez, chegou depois ou esqueceu, vai ter a possibilidade de repor esses questionários depois que a gente finalizar toda essa parte que a gente está começando hoje. Então, essa semana, outra semana, daqui a 3 semanas, eu vou abrir essa possibilidade. Aí a nota do grau A só sai depois que o senhor for feito a revisão dos questionários de novo? A nota do grau A, ela vai saindo, como é que eu vou dizer? Ela vai sair lá pelo dia 15 de outubro, por aí. Mas ela vai para o sistema lá pelo dia 25, por aí. Tá? Mas antes disso, vocês já vão ver a nota no portal. Eu vou abrir um link ali onde está a avaliação, ali, né? Está grau A. Mais adiante, eu vou abrir um link onde vocês podem consultar a nota de vocês. Tá? Muito obrigado. É a mesma consulta que eu faço lá numa disciplina de quarta-feira. Eles têm acesso à planilha onde eles podem ver as notas deles. Eu vou deixar depois para vocês disponível também. Tá? Que é importante que vocês deem uma olhada, porque vai que eu digitei, sei lá, aqui essa turma é a turma dos Douglas, né? Tem 4. Vá que eu troquei um que outro. Às vezes acontece. Principalmente quando tem número repetido, tem nome repetido. Então, isso é importante vocês também verem isso. Mas depois eu disponibilizo isso lá para vocês. Certo? Bom, então tá. Aqui, então, eu fiz um compilado, né, de questões
que vocês me sugeriram, né? Uma pessoa respondeu aquele questionário com as questões que tinham dúvida e a partir dessas respostas, então eu montei esse material aqui. Bom, eu vou resolvendo com vocês aqui, conforme, né, conforme os recursos que a gente dispõe, e depois eu disponibilizo isso para vocês lá no Moodle, a videoaula e o material também, né? Aqui é um Word, o PDF disso. Bom, então aqui a dúvida estava sobre a questão 2 do questionário 1, né? Então, era um fabricante que produz calculadoras científicas por um custo de R$40 a unidade. E calculadoras comerciais só custo de R$20 a unidade. Né? A função custo. Ele está querendo calcular o custo. Né? Ele quer montar uma função custo. Né? O objetivo do problema é montar uma função custo. O que ele quer é montar uma função custo. Então, vamos lá. Então, ele quer resolução. Aqui ele vai ficar com a mesma cor. Então, o que ele quer é montar uma função custo, né? Uma função custo. Essa função custo, ela depende de quem? Ela depende da quantidade produzida, né? Ela depende de X e depende de Y, né? Pois bem, então, ela depende de X e Y. Dessa maneira, né, o que acontece? O que é X? X são as unidades são as unidades calculadoras científicas. Qual é o custo? Qual é o custo de produção de calculadora científica? Calculadoras científicas. Bom, é 40 reais por calculadora vezes o número de calculadoras, né? Então, qual é o custo de produção de calculadoras comerciais? Bom, é 20 reais vezes o número de calculadoras fabricadas. Então, quanto vai ser o custo total? A minha função custo total vai ser quanto? Vai ser a soma dos custos, né? 40x mais 20y. Então, aqui, a montagem de uma função custo. Só fazer uma coisa aqui. Né? Só botar numa corzinha mais agradável. Tá? Então, tá. Bom, feito aqui essa primeira questão. Né? Então, quando a gente vai montar uma função, botar uma expressão para alguém, a gente tem que claro, né? Ter claro o objetivo, o que a gente quer. O objetivo é esse aqui, ver o que o problema foi dando e montar a expressão. Bom, a segunda situação que foi apresentada desse mesmo questionário foi essa aqui, né? Então assim, o que a gente está vendo aqui, né? Ele está falando, né? Eu tenho uma superfície, superfície ela é um plano, né? E aí ele dá uma série de afirmativas, né? E aí a gente tem que escolher a afirmativa verdadeira. Bom, o que eu estou vendo aqui? Que todas essas afirmativas aqui são para a cota z igual a 3. Né? Olha aqui a cota, eu estou interessado em z igual a 3 e aqui z igual a menos 3. Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a z igual a 3, se eu não achar nada para z igual a 3, eu vou então fazer para z igual a menos 3. Então tá, então, se eu estou considerando a cota z igual a 3, né? Essa aqui é a minha cota, onde é que eu substituo essa cota? Eu vou substituir no lugar do z, então vai ficar 3 igual a 12 menos 3x
menos 2x, né? Menos 3y. Ok. Uma coisa, se eu consigo... Não dá para fazer aqui. Vamos mudar ali. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu coloquei como eu quero tratar. Né? Eu quero avaliar a curva de nível, conhecendo o nível, eu coloco a substituição, né? Coloco z no lugar do z e vou isolar x em função de y. Né? Aqui eu não tenho potências, né? É tudo linear, então dá para isolar x, botar y em função de x. Então, o que acontece? O menos 3y está do meu lado direito, passa para o meu lado esquerdo para passar positivo, né? O que acontece? Do outro lado, o 3 passa para o meu lado direito, e aí eu fico com isso aqui, né? Então, eu vou ficar com 3y igual a 12 menos 3, né? Menos 2x. Tá. Agora, o 3y, o 3 está multiplicando o y. Se o 3 está multiplicando o y, né? Então, o 3 passa dividindo, mas ele passa dividindo, ele passa dividindo todo mundo, né? Então, ele passa dividindo. Bom, o que está em cima? 9 menos 2x. Embaixo é o 3. Então, o 3 divide todo mundo. Se ele divide todo mundo, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever duas frações. A fração 9 sobre 3, né? Porque eu vou ter um denominador comum. Em cima eu tenho uma subtração, né? E então eu tenho 2/3, tenho 2x sobre 3. Ou 2/3 de x, tanto faz. Bom, 9 que divide 3, a gente sabe quanto é, né? 9 que divide 3 é 3. Menos 2/3 de x. Tá. Então, na cota, né? Na cota z igual a 3, né? Na cota z igual a 3, a equação da curva de nível é essa aqui. Então, vamos olhar nas alternativas se a gente encontra alguma coisa desse tipo, né? Então, é 3 menos 2/3 de x. Então, vamos ver a primeira. A primeira ele diz o seguinte: a superfície é um plano, certo? E suas curvas de nível são retas, ao que no nível z igual a 3, a curva de nível é uma reta de declividade 2. Onde é que eu vejo a declividade de uma reta? Onde é que tá? Como é que eu vejo a declividade de uma reta aqui nessa equação? A declividade da reta é essa aqui, né? Aqui é a declividade da reta. Por que eu sei que é a declividade da reta? Porque ela está multiplicando x. Então, quem multiplica x é a declividade da reta. Então, a declividade dessa reta aqui é menos 2/3, não é 2. Então, não pode ser aquela alternativa. Tá. A superfície é um plano. Suas curvas de nível são retas. No nível z igual a 3, a equação da curva de nível é 3 menos 2/3 de x. 3 menos 2/3 de x. E não se fala mais nisso. Certo? A declividade se deu do eixo x devido ao sinal negativo ali, professor. Não. A declividade de uma reta... Isso aqui é a declividade de uma reta. Essa aqui é a equação de uma reta. Na equação da reta, isso aqui corresponde à declividade. Certo? Entendi. É a declividade. Ou ela é positiva se o A é positivo. Ela é crescente. Ou decrescente se o A é negativo. Certo? Tá. Entendi. Não. Perfeito. Eu confundi com essa questão de crescente e decrescente. Ela tem a ver com isso, mas quando ele está dizendo que a declividade é 2, ela tá verificando se é 2x ou se ele está dizendo, ó, y igual a 2x mais alguém. Né? Sim, sim. Entendeu? Então, ele sendo maior que 0, ele é decrescente, e menor que 0,
crescente. Isso. Essa resolução é de qual questionário, professor, que eu não peguei no começo? É questionário 1, questão 4. Muito obrigado. Tá? Professor, Fale. o senhor teria como... Essa aí não é a primeira questão que o senhor está passando, né? Tem essa aqui. Ah, tá. Deixa eu só printar essa aqui rapidinho. Obrigado, professor. Nada. Só um minutinho que está acontecendo uma coisa aqui. Eu já só um segundinho. Vamos embora. Tá. Então, feito isso. Bom, então, essas aqui eram as dúvidas que tinham sobre o questionário 1. Se ainda houver dúvida sobre o questionário 1, alguma questão sobre o primeiro questionário, pode perguntar que a gente está aberto para ver essas questões. No questionário 2, nós vamos começar a calcular derivadas. Né? Então, no questionário 2, a questão 3, a gente estava trabalhando com derivadas parciais. Então, nesse questionário aqui, o que acontece? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir, né, lá na nossa tabela de resolução. Vou fazer a resolução. Aí, tu vai lá na tabela, né, a gente está vendo que a gente vai fazer a derivada do seno. Primeira coisa, consultar a tabela. Para a tabela de derivadas. Então, na tabela de derivadas, a gente tem o seguinte, que a derivada de quem? Da função seno de u. Né? A derivada da função seno de u é quem? É cosseno de u vezes a derivada de u. Certo? É isso aqui, isso que está lá na tabela. Então tá, então vamos aplicar isso para resolver esse problema. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para calcular a derivada parcial, tá? Tá? De seno de x ao quadrado, y ao cubo. Então, ele está pedindo para calcular essa derivada parcial aplicando tal e qual, né, ipsis literi, a tabela. Então, nós vamos ter o seguinte, que a derivada do seno é quem? Cosseno de u. Quem é o u? O u é o argumento do seno. O que é o argumento do seno? Isso aqui é um argumento, né? O argumento do seno, isso aqui. Né? Então, é cosseno do argumento, cosseno de u, x ao quadrado, y ao cubo, vezes a derivada do u. Quem é a derivada em relação a quem? A derivada parcial, né? Parcial. Tá. Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Parcial Y. Vamos mais um Ctrl Z aqui. Agora sim. X ao quadrado. Y ao cubo. Então, agora, nesse caso, o que nós temos? Nós vamos ter, então, a derivada em relação a y. Como é que eu vou fazer essa derivada em relação a y? Então, o cosseno já está feito, então agora eu vou fazer a derivada em relação a y. Bom, o x é constante, ele está multiplicando o y ao cubo. Então, ele vai continuar, ele vai acompanhar, né? X ao quadrado. X ao quadrado ele vai acompanhar. Então, agora, a minha derivada é em relação a y, né? Porque é uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação de x e y, então o x ao quadrado acompanha. Então, derivando o y, eu vou ficar com isso aqui. Né? Desta maneira, reorganizando, né, escrevendo isso aqui de uma forma mais bonita,
eu vou ficar com 3x ao quadrado, y ao quadrado, né? Cosseno de x ao quadrado, y ao cubo. E aí, então, tá a resposta, né? Tá a resolução do problema. Tá? Aqui a gente simplesmente aplicou, né? Retomando, a gente simplesmente aplicou essa regra da tabela, né? Essa regra da tabela aqui, então, ficou essa parte aqui, né? Vamos botar aqui. Essa parte aqui, ela tá aqui, né? Lembrando que como o x ele multiplica o y, então ele sai para fora da derivada, né? Fazendo como a gente fez no primeiro dia. E aí eu faço a derivada do y ao cubo. Então, quando eu faço só a derivada do y ao cubo, vai ficar 3y ao quadrado. E então ficamos com isso aqui. Bom, esse é um exercício de derivada, um exercício que vocês faziam no semestre passado em cálculo 1. Só agora eu coloquei dentro de um contexto de derivadas parciais, né? Bom, esse aqui, alguém até me perguntou sobre essa questão aqui, né? Essa questão, a questão 2 do questionário, questionário 2, a questão 8. Vamos resolver ela. Tem duas maneiras da gente resolver isso aqui. Vamos fazer essa resolução conforme o lembrete, né? E quando a gente fez esse questionário, eu não tinha passado para vocês, não tinha revisado com vocês, porque vocês já tinham visto isso no semestre passado, sobre regra do produto e regra do quociente, né? Então, nós temos o seguinte. Vamos pegar o lembrete. Ele está dizendo para mim que U na menos 1 é igual a 1 sobre U. Né? Então, o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim que se eu tenho x sobre, né, y ao quadrado menos x, o meu denominador é quem? É y ao quadrado menos x. Esse é meu denominador. Então, eu posso pegar esse meu denominador e reescrever ele como sendo quem? Y ao quadrado menos x elevado a menos 1. Então, esse lembrete aqui, né, ele está dizendo para nós que eu posso reescrever o denominador como uma potência de expoente negativo, certo? Então, é disso que ele trata, né? Então, se eu pegar, né, o meu denominador, né, vou pegar aqui, botar uma corzinha. Se eu pegar o denominador, ele está dizendo que eu posso escrever esse meu denominador, né? Ele pode ser escrito desse formato. Aqui porque naquela altura a gente não tinha falado de regra do quociente, né? Então, foi por isso que foi sugerido fazer isso. Depois eu resolvo pela regra do quociente. Então, o que nós temos? Então, vamos fazer essa derivada. A derivada em relação a... Ele pede a derivada em relação a y. Então, ele pede a derivada em relação a y. Né? Droga. Bom, essa derivada vai ser como? Bom, se ela é em relação a y, o x que está na frente daquele parênteses, ele é uma constante. A constante acompanha. Né? Então, a constante, ela é uma constante que multiplica, na verdade. Né? Então, se ela é uma constante que multiplica, poderia ser, sei lá, 1250 o x. Continua 1250, mas é x, então deixa o x ali. Menos 1. Né? De onde que vem esse menos 1? Eu estou fazendo a derivada. Né? Estou fazendo a derivada em relação a y. Né? Menos 1 vezes y ao quadrado menos x elevado a menos 2. Por que menos 2? Por quê? Né? Vamos lembrar aqui, faltou um detalhe, professor. O senhor não foi na tabela. Então, se eu fosse lá na tabela, eu ia ver o seguinte, que a derivada, né, de uma u elevado a p, né, é quem? É p vezes a u elevado a
e menos 1 vezes a derivada de U, né? Então tá. Então tá aqui, né? Estou aplicando aqui a regra de derivação. Certo? Eu vou botar aqui em vermelho para destacar essa regra de derivação. Estou aplicando a regra de derivação. Realmente. Então, o que está faltando aqui? Está faltando agora eu fazer a vezes a derivada, né? Vezes. Então, a derivada em relação a y de quem? Do U. Quem é U? O U é quem está dentro da potência. Quem está dentro da potência? Y ao quadrado menos x. Tá. Então, como é que fica? Então, vamos lá. Primeiro, ali já vai ficar menos x. Já vou escrever menos x, né? Menos 1 vezes x menos x. Vezes. O que eu tenho? Eu tenho y ao quadrado menos x elevado a menos 2. Então, eu já posso fazer isso aqui, né? Y ao quadrado menos x elevado ao quadrado. Né? Então, aquele menos 2 ao quadrado, ele é uma potência, né? Uma potência, ele é um denominador. Agora, vezes essa derivada. Essa derivada em relação a y vai ficar quanto? 2y. Né? E o x, a derivada de x em relação a y é 0, né? Porque agora eu estou derivando puramente o y, né? Eu estou fazendo dy, ó, y ao quadrado, menos x. Não é vezes, é menos. Então, fica como? A derivada de y em relação a y, menos a derivada em relação a y de x. Então, isso aqui é 2y. E isso aqui é 0. Mas se fosse um vezes aqui? Bom, se fosse uma multiplicação, aí o x ele acompanha. Né? É diferente uma multiplicação. Aí o x acompanha. Aí seria 2x vezes y a resposta. Né? Então, seria x vezes 2y. Mas não, é um menos. Certo? Isso aqui é importante que eu sei que era dúvida. Tá. Então, como é que finaliza essa parte aqui, né? Como é que vai finalizar isso aqui? O que acontece? Em cima vai ficar quanto? Menos 2xy, né? Vai ficar menos x vezes 1 vezes 2y, dividido isso tudo por y ao quadrado, menos x, isso elevado ao quadrado. Pronto. Professor, dá para fazer pela regra do quociente? Tá, então vamos fazer isso aqui por regra do quociente. Então, o que diz a regra do quociente? Tá? O que diz a regra do quociente? Ele diz o seguinte, que a derivada da f pela g é igual a quem? É a derivada da f vezes a g menos ou melhor, é isso, certo? Menos a f vezes a derivada da g. E dividido isso por g ao quadrado. Muito bom. Então, se eu for fazer essa derivada... O famoso copia, deriva e... Menos... O Eduardo que tinha o copia, deriva, copia, mas tem que ter um mais, tem que cuidar ali. Tá, então, se eu quero fazer a derivada desta minha função aqui, vamos escrever aqui, bem bonito. Tá, tchau. Também estou vendo de graça um curso de edição de equações. Tá. Então tá.
Se eu quero fazer essa derivada, a derivada dessa função, dessa maneira, o meu g é o denominador. Então, vai ficar y ao quadrado menos x, né, ao quadrado. Em cima, eu vou ter a derivada em relação a y, né, de quem? De x, né, vou botar aqui, do x, vezes, né, do y ao quadrado menos x. Menos o x vezes a derivada em relação a y, né, de quem? De y ao quadrado menos x. Então, o que vai acontecer agora? Então, o denominador é o mesmo, né? Então, y ao quadrado menos x elevado ao quadrado. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Então, aqui eu estou derivando o x apenas em y. Então, isso aqui é zero. Bom, então, tudo isso aqui vai zerar. O que acontece aqui? Eu estou derivando o y, essa expressão aqui. Então, derivada de y ao quadrado em y é 2y. A derivada em relação a y de x vai ser zero. Então, vai ser 2y, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar zero menos... Eu vou fazer zero vezes o parênteses, vai ficar zero, né? Não vou perder tempo digitando isso. Vezes a derivada do que está dentro daquele colchete. A derivada do que está dentro do colchete em relação a y é 2y. Desta maneira, né? Desta maneira, eu vou ficar com o seguinte, menos, né, 2xy, né? E aqui eu vou ter o mesmo denominador. Certo? Repara, nós encontramos a mesma resposta. Né? Não podia ser de outra forma, né? Afinal de contas, a gente está resolvendo o mesmo problema, só com caminhos diferentes. Tá? Bom, essas aqui eram as questões que vocês tinham dúvida do questionário 2. Se ainda ficou alguma coisa, me perguntem. O questionário 3, né, era uma dúvida, né? A dúvida sobre a questão 7. Né? Havia dúvida sobre a questão do erro lá do portal Avagem, né? Lá no portal Avagem, naquela questão, eu pedia para vocês assistirem o vídeo, a videoaula, e identificarem qual foi o erro que ela cometeu. Né? O erro que ela cometeu, né, ela esqueceu, né, de fazer isso aqui, né? Ela fez um mais aqui. E aí tudo foi para água abaixo. Ela derivou e ela, enfim, eu entendo bem o que aconteceu com ela. Então, foi o que aconteceu e ninguém viu, não passou por nenhum... O revisor que assistiu aquilo também assistiu como eu assisto, né? Às vezes, pulando, né? E foi um aluno semestre passado que encontrou aquele erro, né? E aí virou aquela questão. Bom, esse tipo de questão aqui é um tipo de questão ENAD, né? Aquelas questões de asserção e razão, né? Então, você tem uma e a outra, né? Você tem a afirmação 1 e a afirmação 1 e a afirmação 2, né? Qual delas? As duas são verdadeiras e há uma relação entre elas? Bom, então ali nós temos uma equação diferencial, como se chama, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial, vocês vão trabalhar isso melhor semestre que vem. E ela é uma equação diferencial de derivadas parciais, né? E ela diz o seguinte, né? São feitas as seguintes afirmações. Quais são as afirmações que são feitas? Primeiro, a função u de x igual a seno de 3x mais 3t é solução da equação, pois, ele está dizendo que é solução, pois a derivada segunda, em relação a t,
igual à derivada segunda em relação a x. Então, o que tem que ser feito? Você tem que calcular as derivadas segundas em relação a x e a derivada segunda em relação a t. Vamos começar aqui, que está quase acabando, né? Nossa live. Então, se eu for fazer a derivada, né? Fazer a derivada de... Vou chamar de o de t. Às vezes aparece assim, né? Isso aqui quer dizer a derivada em relação a... Então, aqui é a derivada da função em relação a... ou seja, é a mesma coisa que eu fazer parcial U sobre parcial T, né? Só uma notação mais simples. Então, essa derivada em relação a T, né, vai ficar quanto? Bom, vai ficar cosseno, né, de 2x mais 3t vezes a derivada em relação a t de quem? De 2x mais 3t. Né? Ah, mas da onde que eu tirei isso? Ah, que coisa horrível, ele não mostrou. Tabela. Então, lá da tabela eu sei que a derivada, né, a derivada do seno de u, né, derivada do seno de u, igual a cosseno de u, vezes a derivada de u, né? Tá. Derivada de u. Então, daí que eu tirei esse resultado. Então, para finalizar, isso aqui vai ficar como? A derivada em relação a t aqui vai ficar 3, né? Ou seja, a derivada em relação a t de 2x é 0 e a derivada em relação a t de 3t é 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes o cosseno, de 2x mais 3t. Bom, então, o que nós precisamos ainda fazer? Nós precisamos fazer a derivada em relação... Mais uma vez a derivada em relação a t, ou seja, tem que fazer a derivada dupla em relação a t. Tem que fazer a derivada em relação a x. E ainda tem que fazer a derivada dupla de x, né? Vou fazer essa derivada aqui, certo? Então, o que eu deixo para vocês? Sugiro que agora, nesses 20 minutinhos de intervalo, vocês, então, façam essas derivadas e a gente, então, retorna daqui a 20 minutinhos para dar sequência a esses exercícios, certo? Então, vamos encerrando aqui, está quase acabando a nossa primeira live. E às 8h20, então, nós retornamos, certo? Então, até 8h20. Bom, vamos retomando, né, para a nossa segunda sequência de lives. Né? Então, vamos lá. Eu tinha deixado para vocês pensarem nesse intervalo sobre essas derivadas aqui, né? Então, se eu for fazer, a gente acabou de fazer a derivada em relação a t, né? Então, a gente fez a derivada em relação a t, uma derivada. Agora a gente vai fazer a derivada segunda em relação a t. Derivada segunda em relação a t, a gente vai seguir o mesmo princípio, então nós vamos ter o seguinte, né? Bom, para isso a gente vai precisar agora de outra informação, né? Outra informação, eu vou precisar da derivada do cosseno. A derivada do cosseno de u vai ser quem? Vai ser menos, né? Menos seno de u vezes u. Certo? Bom, mas aqui é outra informação importante. Então tá, o 3 ele é constante, então agora ele vai ser vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, né? Menos seno de 2x mais 3t. Né? Então, eu estou usando parênteses porque o valor negativo, né? Menos seno. Vezes agora, né? A derivada em relação a t
do que está dentro do seno, né? Do que está dentro do seno, do argumento, que é 2x mais 3t. Bom, isso aqui, então, vai ser quanto? Né? Menos 3, né? Vai ser igual a menos 3, seno 2x mais 3t, vezes a derivada em relação a t de 2x mais 3t. Isso vai ser 3. Ou seja, isso aqui vai ser, então, igual a menos 9, seno de 2x mais 3t. Okay? Então, tá aqui. Foi feita, então, a derivada segunda. Então, primeiro, a gente fez a derivada primeira, a gente precisava, né, dela para fazer a derivada segunda. Então, a gente calculou a primeira parte. Tá. Então, para a gente dizer, já pode dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Não, eu não sei ainda se é verdadeiro ou falso, porque eu só calculei uma derivada. Né? Nesse caso aqui, eu tenho que calcular também a derivada em relação a x, porque ele está dizendo que a derivada em relação a t é igual a derivada em relação a x. Então, tá, então vou calcular agora a derivada em relação a x. Seguindo o mesmo passo que a gente tem aqui nessa primeira linha, eu vou ficar como? Cosseno de 2x mais 3t vezes a derivada agora em relação a quem? Né? A derivada em relação a x, né? A derivada em relação a x. Então, derivada em relação a x de quem? De 2x mais 3t. Tá? Isso aqui vai ficar quanto? Cosseno de 2x mais 3t vezes a derivada em relação a x. A derivada em relação a x vai ser 2, ou seja, 2 vezes o cosseno de 2x mais 3t. Ok. Então, agora repetindo o processo. Fazendo a derivada segunda em relação a x. Então, mesmo processo. 2 vezes, abre parênteses, menos seno de 2x mais 3t vezes a derivada em relação a x de quem? De 2x mais 3t. Ok. Então, para finalizar, eu tenho x vai ficar quanto? Menos 4. Vamos por partes. Vai ficar menos 2 vezes o seno, né? 2x mais 3t, vezes a derivada em relação a x. A derivada agora em relação a x é 2. Então, vamos de novo. A derivada em relação a x é quanto? Agora, 2 vezes menos 2, fica menos 4. X mais 3t. Tá. Vou botar aqui bem. O que nós verificamos? É verdade, né? Essa afirmativa aqui, ela é verdadeira? Não, né? Ela não é verdadeira, ela é falsa. Né? Essa afirmativa aqui, ela é falsa. Por quê? Essa derivada aqui, né? Ela é diferente dessa. Certo? Ela é diferente dessa. Bom, tem um detalhe que tem que ser dito, que no tocante, né, falando dessa forma horrorosa, né, olhando para a expressão, né, ou melhor, olhando para a proposição. Essa proposição aqui, como é que eu vou te dizer? É uma questão maravilhosa de prova. Né? Não vai, eu acho que ela não está programada, mas enfim, ela é uma questão maravilhosa de
prova, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, analisando a expressão, a proposição, a afirmação, a função é solução da equação, pois a derivada segunda em t é igual à derivada segunda em x. Essa expressão aqui, por natureza, ela é falsa. Não precisaria ter feito todas as contas. Raciocínio lógico agora. Olhando para cá. Né? Para que haja solução, realmente, elas têm que ser diferentes. Porque se elas forem iguais, né, eu tenho esse peso 9 quartos aqui. Esse peso 9 quartos aqui, ele inviabiliza a igualdade entre elas. Né? Então, realmente, inviabiliza a igualdade entre as derivadas, né? Mas ele viabiliza a solução da equação, né? Porque isso aqui, essa expressão aqui realmente satisfaz essa expressão. Né? Ou seja, essa expressão aqui, né? Ela satisfaz essa expressão por quê? Né? Tá. Deixa eu ver aqui. Ela satisfaz essa expressão por quê? Vamos olhar o seguinte. Nós estamos tratando da equação, né? Então, nosso problema é a equação, que a gente chama, lá na física eles chamam de equação da onda, igual a 9 quartos dessa equação aqui. Tá. Então, a derivada segunda em t é menos 9 vezes o seno de 2x mais 3t. Isso aqui é igual a 9 quartos vezes a derivada em relação a x. Quem é a derivada em relação a x? Menos 4 vezes o seno de 2x mais 3t. Ok. Então, o que acontece agora? Vou ficar do lado esquerdo, vai ficar fixo, né? Seno, tá? 2x mais 3t, não vai, vamos deixar ele aqui por enquanto, igual. O que acontece quando eu multiplico 9 quartos com menos 4? Vai ficar menos 9, né? Então, 9 quartos vezes menos 4 vai ficar menos 9. Então, vai sobrar quanto? 2x mais 3t. Sim, realmente, né? O que eu verifico? Que o meu lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, né, a conclusão é como eu consigo verificar os dois lados, que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da minha equação são iguais, então eu posso dizer que a função, né, u de x de t é a solução da equação diferencial, né? Ou seja, a minha conclusão, né, como a igualdade é mantida, a função, né, u de x de t é a solução da equação. Mas, como eu falei para vocês, a proposição ela é falsa. A gente não precisaria ter feito nem todas as contas. Porque se o u de t é igual ao u de x, eu não consigo manter a igualdade, né? Ela não vai se manter a igualdade. Porque se o u de t for, sei lá, se esse valor aqui for, sei lá, seno de x. E esse aqui também for seno de x, ponto. Então, vai ficar seno de x igual a 9 quartos seno de x. Não é, ou seja, esse seno de x não é igual a esse aqui. Ou seja, eles vão ser diferentes sempre. Né? Então, aquela história, né? Aquela questão de lógica, né? Para essa proposição ser verdadeira, ela teria que ser tudo, né? Toda a informação tem que ser verdadeira. A primeira parte é verdadeira, né? Mas a justificativa é falsa. Então,
por causa da justificativa errada, toda a proposição é falsa. Bom, aqui eu filosofei um pouco sobre raciocínio lógico, né? Mas, grosso modo, aquilo que o aluno quer, né? Direto ao ponto. Como alguém deve estar dizendo, já escrevendo no chat, por que ele não vai direto ao ponto? Verificou que não são, não são iguais, toca no falso. Beleza. Então, agora, a segunda proposição diz o seguinte, que a derivada parcial em relação a x de nível, né, correspondente ao ponto P menos raiz de 6, é necessário GeoGebra. Mostra que a equação da curva de nível é. Para você trabalhar no GeoGebra, você precisa da equação da curva de nível. Então, primeiramente, qual é o nível? A pergunta é, qual é o nível? Né? Qual é o nível? Então, primeiramente, vamos descobrir que nível é esse. O nível, né? O nível Z, quando eu estou trabalhando em qual ponto? No ponto 3 e menos raiz de 3, de raiz de 6, né? Então, se eu estou olhando para o ponto 3 e raiz de 6, né? O que acontece? Eu vou substituir no lugar do x e do y, eu vou colocar, né, 3, vai ficar. A função é 64 menos 3 ao quadrado menos RT 6 ao quadrado. Ok. Então, o que vai acontecer agora? Vai ficar 64 menos 9 menos. Quanto é que fica menos raiz de 6 ao quadrado? Menos raiz de 6 ao quadrado é 6, né? E aí eu faço 64 menos 9 menos 6. Isso deu 49. Né? Então, isso aqui deu 49. E isso aqui deu 7. Então, o nível que nós estamos tratando é o nível 7. Então, se é o nível 7, então como é que eu vou descobrir a equação da curva de nível? Bom, eu vou colocar 7 no lugar do Z, né? E vou ter, então, barra SQRT 64 menos x2 menos y2. Tá. Eu tenho essa raiz. Como é que eu vou trabalhar sem essa raiz? Bom, para isso, eu vou elevar os dois lados da minha equação ao quadrado. Por que eu levo os dois lados da equação ao quadrado? Porque se eu tenho uma raiz e essa raiz está ao quadrado, né? O que acontece se essa raiz está ao quadrado? O que aconteceu quando eu fiz raiz de 6 ao quadrado? Raiz de 6 ao quadrado dá 6. Né? Então, se eu pego raiz de 64 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Leva ao quadrado, vai sobrar quanto? Então, 7 ao quadrado é 49. Vai sobrar quanto? 64 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Sobrou isso. É a forma de mandar a raiz embora. Ou aquela velha história. Ou eu passo, se eu sei, né, usando um raciocínio lógico, né? Se eu sei que 7 é igual a raiz de alguma coisa, então 49 é igual a alguma coisa, né? Ou seja, eu sei que 7, né, é igual a raiz quadrada de uma caixinha, né? Sei que 7 é igual a raiz quadrada da caixinha. Logicamente, então, 7 ao quadrado, né, é igual a caixinha, né? Então tá. Bom, então agora o que eu tenho? Eu tenho x e y ao quadrado. Se eu olho para as alternativas, eu tenho x e y. Então, ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. O x e o y estão do meu lado direito, negativos, passo para o lado esquerdo,
fica positivo, aqui a gente olha que tem um padrão nas alternativas, vai ficar 64 menos 49. Aí eu faço a continha, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 15. Ali, né? Bonitinho, 15. Certo? Tá. Então era isso aqui, essa questão aqui, né? Trabalhar só com a questão da geometria. Quando ele pede para calcular um nível, ele tem que dar um nível. Se ele não dá um nível, ele tem que dar o ponto. Porque esse ponto aqui corresponde ao nível, né? Bom. Agora, a questão 5. Na questão 5, né, na questão 4 do questionário 5, é uma questão, basicamente, cálculo 1, né? Porque ele está pedindo a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. A derivada de x em relação a t e a derivada de y em relação a t. Aqui está o x, né? E aqui está o y. Então, aqui está o x e aqui está o y. Então, é muito simples. É só, basicamente, aplicar a regra de derivação que a gente tem, né? Você vai na tabela, né? Lá na tabela, a gente tem, né? A gente tem que a derivada em relação à derivada de seno de u é igual a quanto? A derivada de seno de u é cosseno de u du. Mas não é só essa situação aqui que a gente precisa. A gente precisa também de quem? Da derivada do cosseno. Então, quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno de u vezes a derivada do u. Mas a gente ainda precisa de outra coisa da tabela. Eu vou deixar vocês pensando agora. A gente não precisa só dessa, a gente precisa de uma outra. A gente precisa da nossa boa e velha UNAP. E vocês vão pensar nisso agora no intervalo, que a gente está chegando ao nosso segundo intervalo. A nossa UNAP, ela aparece aqui. Ela está aqui. A gente precisa aplicar ela a resolver a derivada de y em relação a... Então, vocês vão pensar nisso agora no intervalo. Certo? Tornando para essa última live. Eu tinha deixado para vocês pensarem nessa questão aqui, né? Para calcular as derivadas em relação a x e a derivada em relação a y. Então, se eu for calcular a derivada em relação a x, a derivada de x em relação a t, a derivada de x, então, o meu x depende apenas de t, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar com a derivada do cosseno, é menos seno de 2t, vezes a derivada em relação a t de quem? Do u, né, que é 2t. Então, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 2 vezes seno de 2t. Da onde que veio esse 2? Na hora que eu faço essa derivada aqui, quanto é que vai sobrar essa derivada aqui? Vai sobrar só 2. Então, 2 vezes menos 1 vai ficar o menos 2 ali. Ok. Tá. Agora, quando eu for calcular a derivada em relação a derivada de y em relação a t, o que vai acontecer? Bom, primeiro, nós temos aqui um seno ao quadrado. Se eu tenho um seno ao quadrado, eu não posso aplicar essa daqui, né? Porque aqui não é seno ao quadrado, é só seno. Se é só seno, eu não posso usar para resolver seno ao quadrado. É o primeiro ponto.
certo? Já vi gente dizer, então é seno ao quadrado, então usa seno. Não, porque o seno é só para seno, não seno ao quadrado. E para resolver esse problema do quadrado, a gente tem a u ao quadrado. Né? Então seria a u na p. Então, aplicando a u na p, nós temos o seguinte. O meu p é 2, então vai ficar 2 vezes o seno, né? Vou botar assim aqui. Aí fica melhor. Então, quanto é que fica o seno, né, de 2 menos 1, né? A potência 2 menos 1. Melhor. Vou fazer direitinho. O seno de 2t. Potência é 2 menos 1, né? Porque se eu tenho, isso aqui é sempre, eu tenho que sempre falar, porque vocês, depois lá nas disciplinas, tipo cálculo numérico, outras cadeiras, né, vão me perguntar de novo. Tenho seno ao quadrado de x. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar seno de x elevado ao quadrado. Por exemplo, se eu tivesse seno de 30 graus ao quadrado, se eu tivesse isso aqui, seno ao quadrado de 30. Isso aqui é a mesma coisa que seno de 30 elevado ao quadrado. Né? Ou seja, seno de 30 elevado ao quadrado vai ficar 1 meio elevado ao quadrado. Tá? Então, às vezes, quando ele é só uma forma mais simples de escrever a potência. Tá? Bom, então, o que acontece quando a gente aplica a U na P? Vai ficar P vezes U na P menos 1 vezes a derivada em relação a T de quem? Né? De seno de 2t, né? Seno de 2t. A derivada de seno de 2t vai ser quanto agora? Bom, agora a gente vai ter que fazer a derivada de seno. Então vai ficar, vamos lá, seno de 2 vezes seno de 2t, que é essa parte aqui, né? Isso aqui é isso aqui que eu fiz. Agora, se eu for calcular essa derivada aqui, né? Vou botar de outra cor, vou botar de vermelho. Essa derivada aqui vai ser quanto? Essa derivada aqui vai ser a derivada do seno. Quanto é que é a derivada do seno? Agora sim, vai ser vezes a derivada do seno, que é cosseno de 2t, vezes a derivada em relação a t de 2t. Ou seja, essa derivada aqui, eu botei em vermelho, é isso aqui. Tá? Beleza. Então, o que acontece? O que vai acontecer? Eu vou agora terminar de fazer a derivada. Então, vai ficar 2 vezes o seno de 2t vezes o cosseno de 2t vezes a derivada em relação a t de 2t. Isso vai ser 2. Portanto, né, a derivada em relação a derivada de y em relação a t vai ficar 4 vezes o seno de 2t vezes o cosseno de 2t. Certo? Então, essa é a situação que tem aqui. Esse problema aqui, a questão 4, ela era casada com a questão 5, só para recordar, né? Eu não perguntaram sobre a questão 5, mas como o questionário de vocês vai ter algo referente à questão 5, né? Vai ter referente à derivada total, né? Porque isso aqui é um problema de derivada total. O que acontece? Só para recordar, né? Então, meu V, né? O meu V é uma função de x e y, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, se eu quero, a pergunta que ele vai fazer, que ele ia fazer na questão 5 é quanto vale dv dt, né? Quando t
né? Vamos pegar um t for igual, né? Quando o meu t for igual a... Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais bonito. Quando o t for igual, vamos botar, sei lá, a π sextos. A gente quer o último, né? Se o meu t for sextos, por exemplo, igual a π sobre 6. Tá? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, o v depende de x e de y. Por sua vez, o x e o y dependem de quem? O x e y dependem de t. Então, isso aqui é o quê? É a derivada, né, parcial de v em relação a x vezes dx dt, mais a derivada parcial de v em relação a y vezes y dt. Isso aqui a gente falou bastante, né? Então, o v depende do x e depende do y. O x e o y, por sua vez, dependem do t. Então, como é que eu monto essa expressão aqui? Né? Então, eu pego a derivada de v em relação a x e de x em relação a t. Então, eu montei essa parcela aqui. Agora, como é que eu faço o restante? Eu faço de v em relação a y e de y em relação a t. Eu montei essa parcela aqui. Bom. Então, tá. O que acontece? Se ele me deu t igual a π sextos, eu vou determinar primeiro quanto vale x e quanto vale y, né? Bom, o x depende do t. O meu t é π sobre 6. Então, quanto é que é o x? O x é cosseno de 2t. Então, vai ficar cosseno 2 vezes π sobre 6. 2 vezes π sobre 6, então vai ficar como? Vai ficar igual a cosseno de π sobre 3, né? Porque eu vou simplificar o 2 com o 6, vai ficar π terços. Cosseno de π terços, a gente pega na calculadora, cosseno de π terços é 60. Então, cosseno de π terços é 1/2. Agora eu vou ficar com o y de π sextos. Né? O y é seno, né, ao quadrado de 2 vezes π sextos. Né? É isso aqui. Né? Então, vai ficar como? Vai ficar seno ao quadrado de quem? De π sobre 3. Né? Bom, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever seno de π sobre 3 e levar tudo isso ao quadrado. Né? Quanto é que é o seno de π sobre 3? Bom, sobre 3 é 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 que divide 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3 sobre 4, né? Descobrimos quanto vale x e quanto vale y. Agora, quanto é a derivada em relação... Quanto é a derivada em relação a x, a derivada de x, né? X em relação a t. A derivada de x em relação a t vai ser quanto? A gente calculou ela. A derivada é menos 2 seno de 2t. Então, vai ficar menos 2 vezes o seno de 2t. Quanto é que é t? É π sobre 6. Isso aqui dá quanto? Menos 2 vezes seno de π terços. Quanto é que é seno de π terços? Seno de 60.
Menos 2 vezes SQRT 3 sobre 2. Isso aqui, então, vai ficar quanto? Menos SQRT de 3. Bem? Ah, e se eu for agora calcular a derivada de y, né? Nós calculamos ali a derivada do y. Então, a derivada do y era 4 vezes o cosseno de 2 vezes pi 6 vezes o seno de 2 vezes pi sobre 6. Isso aqui, então, vai ficar 4 vezes o cosseno de pi sobre 3 vezes o seno de pi sobre 3. Né? Então, isso aqui deu quanto? 4 vezes. Quanto é que é o cosseno de pi terços? 1/2 vezes. Quanto é que é o seno de pi terços? Né? Então, quanto é que deu aqui? Vai ficar em cima 4 raiz de 3 e embaixo 2 vezes 2, 4. Vai sobrar quanto? Raiz de 3. Ô, professor, Vale? eu me atrasei aí um pouco para a terceira live. Hein? Da onde apareceu aquele t igual a pi sobre 6? Eu criei esse problema porque ninguém perguntou esse tipo de questão, aí eu botei isso. Só por isso. Ó. Só isso. Eu recordei e disse assim, vou calcular isso aqui. Só isso. Tá? Então. Vamos botar aqui. Recordar que veio esse aqui. Então, vamos calcular. Vamos calcular 2 pontos. Então, aqui, resolução. Tá. Então, tá. Feito isso, nós calculamos a derivada em relação de x em relação a t, de y em relação a t. Então, nós já sabemos isso, falta calcular isso e falta calcular isso. Pois bem, então, vamos lá. Então, para isso eu vou pegar, sabendo então, que o meu v de x y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, o que eu sei? A derivada. Né? Derivada em relação a x, né? Quais os pontos que nós vamos estar considerando, né? A derivada em relação a x é 2x. Tá? Bom, mas nós estamos calculando isso em qual ponto? Né? Então, nós estamos calculando isso em qual ponto? Z. Nós estamos calculando isso quando o t é igual a π sextos. Quando t é igual a π sextos, quanto vale o x? Quando t é igual a π sextos, então, quando t é igual a π sextos, o x vale 1/2, né? Então, isso aqui é 2 vezes 1/2, isso aqui é 1. Agora eu vou calcular a derivada em relação a y. A derivada em relação a y vai ser quanto? Vai ser 2y. Bom, mas quando t é igual a π sextos, quanto vale o y? O y vale 3 que divide 4. Então, vai ficar 2 vezes 3 que divide 4. Aqui, y é igual. Beleza. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 3 que divide 2. Certo? Então, isso aqui é a derivada em relação a x. Né? Vou escrever isso aqui. Tchau. V em relação... derivada em relação a x. E essa aqui, né, é a derivada
né, em relação a y. Certo? Então, juntamos tudo. O que acontece? Nosso objetivo é esse aqui. Então, feito tudo isso, a gente vai ter que reunir agora tudo que foi feito. Reunindo agora tudo que foi feito, o que acontece? Isso aqui vale quanto? Bom, isso aqui vale 1, né? 1. O dx dt vale menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3. O dv dy vale 3 meios. O dy dt vale raiz de 3. Raiz de 3. Beleza. Então, as raízes de 3 são comuns, né? Então eu posso fazer o seguinte. Raiz de 3 é comum nas duas parcelas. Então eu vou ficar com menos 1 mais 3 meios. E como é que eu faço menos 1 mais 3 meios? 3 meios é 1,5. Então, menos 1 mais 1,5 dá 0,5, né? Vamos fazer aqui. Vou fazer esse rascunho. Menos 1 mais 1,5. 1,5. Né? Lembrando que 1,5 é a mesma coisa que 3 que divide 2. Então, menos 1 mais 1,5 dá quanto? Dá 0,5. 0,5, né, corresponde a quanto? A 1 divide 2. Né? É uma forma de resolver isso aqui. Mas essa aqui é RT de 3 vezes 1 meio. Que é a mesma coisa que eu escrever o quê? 3 dividido por 2. Mesma coisa. Certo? Então aqui eu recordei isso aqui, porque isso aqui cai no questionário de vocês, né? A derivada total. Então aqui eu calculei então a derivada do V em relação a T, né? Quando T igual a sextos. Tá? Então, para isso, como eu falei anteriormente, eu tenho que usar a regra da derivada total, que foi apresentado para vocês, e calcular cada uma das pecinhas, né, como está apresentado aqui. Então, isso aqui é um exercício extra. Tá? Então, é um exercício extra. Não fiquei na dúvida. Faz outra corzinha. Bom, também perguntaram uma daqui, questão extra. Tá. Então, agora esse aqui. Eu tenho essa situação aqui, eu tenho um mapa de curvas de nível, né? Esse mapa de curvas de nível, ele representa o seguinte, né? Eu tenho uma função, eu tenho uma função, né, que aqui o que ela está dizendo? O diagrama de contorno para o pagamento, ou seja, o pagamento, como uma fatura da taxa de juros, ou seja, meu pagamento, ele depende da taxa de juros R e da quantidade, ou seja, L, né? A quantidade que foi emprestada. Então, o pagamento mensal depende da taxa de juros e do pagamento mensal. O que acontece? Aqui a minha taxa de juros, R. Aqui está o total emprestado. O que correspondem essas curvas? O valor pago, né? O pagamento mensal, a prestação. Então, a prestação depende do R e do L. O R é o eixo das abscissas, o L das ordenadas. Então, as curvas de nível são as prestações. Muito bom. Então, estão ali as curvas de nível. Então, o que acontece? Se eu pegar, eu considero o ponto A. Ponto A é 7 para R e 6.000. Então, eu peguei 7 para R e vou até o 6.000. 7 para R igual a 6.000. Está aqui. Aqui meu ponto A. E eu pego o ponto B, que é 14 para R
e 6.000. Né? Então, o que acontece? Vamos analisar o que o problema está acontecendo. O L é a quantidade emprestada. O R é a taxa de juros. Né? Então, se eu aumento a taxa de juros, a minha prestação vai aumentar. Então, aqui a minha prestação é de 120, aqui a minha prestação vai ser de 140. Se eu for calcular a prestação no ponto A, quanto é que é a prestação no ponto A? A prestação no ponto A é de 120. Quanto é a prestação no ponto B? A prestação no ponto B é de 140. Aproximado, né? Se a gente for olhar bem, não dá bem ali os 120, mas vamos pegar números redondos. Eu lembro que eu sugeri esses valores para dar bem redondinho. Tá? Bom, então aqui ele dá uma série de afirmativas, né? E aí ele diz o seguinte, né? Considere os pontos na direção de A para B. A taxa de variação é. O que acontece? Eu estou no ponto A, vou para o ponto B. Né? O que está acontecendo? Eu estou com o que fixo? Está fixo o valor de L. O que está variando? Está variando o valor de R. Então, aqui está fixo o L e o que está variando é o valor de R. Né? São feitas as seguintes afirmações. A derivada aproximada está em relação a R? Ou seja, se eu for fazer a derivada, então isso aqui, né, na verdade, ele é uma aproximação da derivada. Ele é uma aproximação da derivada do f. Ele vai ser uma aproximação da derivada em relação a quem? Ao R ou ao L? Bom, o que está constante aqui? O que está constante aqui? O que está constante é o L. O que está variando? Eu estou indo do A para o B. Eu estou indo do A para o B, o que está variando é o R. Então, a minha derivada é em relação a R. Porque o L é fixo, né? O meu L está fixo. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Do ponto A para B, a função está crescendo a uma taxa. Então, como é que eu vou saber se ela está crescendo a uma taxa média, né? Uma taxa média. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, lembrando, então, a minha função no ponto, vamos botar aqui, a divisão primeiro. Então, a minha função no ponto 7, 6.000, menos a função no ponto B, que é 14, 6.000, né? Dividido isso por 7 menos 14. Então, quanto vale a função no ponto A? 7, 6.000. Vimos ali no gráfico que essa função vale 120. No 14, 6.000. A gente viu no gráfico que vale 140. E aqui embaixo deu menos 7. Né? Então, lembrando, 7, eu entro com R7 e L 6.000. Isso deu aqui. Então, por isso que veio 120. No 14, aqui o 14, né? Vim aqui, ele está aqui do A para o B. Então, o 14, a R e L 6.000, deu 140. Muito bom. Então, isso aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar, então, menos 20, né? Sobre menos 7. Então, quanto é que é 20 que divide 7? É aproximadamente, né? Não é, vou botar aqui para 2,85. 5, 7, 1, 4 e assim por diante, né? Então, fica aproximadamente 2,85. Esse é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, o que eu estou verificando?
há um crescimento. Então, o que eu digo aqui? De A para B, a função está crescendo, é verdade, a uma taxa de 2,85. É verdade. Então, a proposição é verdadeira. Certo? Bom, então a primeira, muito claro, que isso aqui é a aproximação da derivada em relação a R, porque está fixo o L. A segunda afirmação diz o seguinte: de A para B, a derivada direcional é menos 2,85. Né? Então, vamos lá. Derivada direcional. De A para B. Vamos ver o seguinte. Olha só. De A para B, né? A gente já fez isso, né? Ó, aqui está meu A. Aqui está meu B. Então, se veio de A para B, a tendência é que o valor da prestação cresça, porque vai crescer o juro, então a prestação vai crescer, é o que as curvas de nível indicam. Então, ela é falsa e não precisa fazer conta. Por quê? Porque, olhando para o gráfico, tendo em vista isso, né? Em vista, na verdade, o que disse a proposição 2, porque a 2 e a 3 elas se anulam, elas são contra, quando eu digo que se anulam é porque uma é verdadeira e outra é falsa, né? Então, se essa é verdadeira, essa daqui só pode ser falsa. Primeiro, porque ela não pode ser negativa, né? Ou seja, ela está crescendo, né? Como foi feita a continha aqui, ela está crescendo. Então, ela não pode estar decrescendo. Então, ela é falsa. Certo? O jogo de raciocínio lógico é bem importante. Vocês fazem isso em várias disciplinas. E quando vocês forem fazer NAD, isso vai ser bem cobrado de vocês. Tá? Bom, tá. Aqui, derivada direcional. A derivada direcional, nós temos o seguinte. A derivada direcional, quando eu vou calcular aqui, o que a gente tem? A derivada na direção do vetor v, a função, então, a derivada da função na direção do vetor v, num ponto. Qual é o ponto? 1 e 1. Isso aqui corresponde a quem? A derivada parcial, né, da f em relação a x, calculada onde? Calculada no ponto, qual é o ponto? 1 e 1, vezes o componente do versor, mais a derivada parcial da f em relação a y, calculado no ponto que foi dado, agora calculado no ponto que foi dado, né, vezes quem é o U de x e o U de y? Bom, o U de x, só para lembrar, né, é a componente do vetor, né? Então, é o meu versor. Quem é o versor? É o vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, se é o vetor dividido pelo módulo do vetor, quem é o meu vetor? O vetor é o vetor i mais j. Como é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, como é que eu faço essa conta agora? Vai ficar i sobre... Então, vai ficar
mais j dividido por raiz de 2. Então, eu vou ficar com uma componente correspondente a quem? A 1 sobre barra raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 j. Certo? Então, tá. Então, esse aqui, o que eu concluo daqui? Eu concluo daqui que a componente em x do vetor, né, do versor, é 1 sobre a SQST raiz de 2, né? E também é a componente em y, ou seja, elas são iguais. Né? Elas são iguais. Então, quanto serve aqui, quanto serve ali. Tá? Então, agora falta definir quem é a derivada em relação a x. Bom, a minha função, acho que é isso que deve ter dado medo, né? A minha função é o log. Né? É o ln a raiz quadrada mais y ao quadrado. Então tá. Então, se eu for na tabela, a primeira coisa que eu tenho que olhar na tabela, quem é a derivada do log? Né? Eu vou lá na tabela e vou descobrir que a derivada do log é 1 sobre u vezes a derivada de u. Né? Então, desta maneira, o que acontece? Se eu for calcular, né, a derivada parcial, né, da f em relação a x, isso aqui vai ficar quanto? Igual a 1 sobre raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada em relação a x, quem? Da raiz quadrada. A raiz quadrada é mais fácil de denotar por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Tá? Claro que vai ter aquele aluno que vai dizer assim, não, mas se tudo isso aqui está ao quadrado, né? Isso aqui então é x mais y. Né? E aí eu tenho que dizer que não. Um exemplo numérico. Aí o aluno vai me dar um exemplo. Ah, mas se x for igual a 0, y igual a 1 vai funcionar. Sim, aí vai funcionar. E você pegou aquele exemplo clássico. Ah, mas funcionou para 1, vai funcionar para todo mundo. Vocês já escutaram isso bastante. Né? Ah, mas funcionou para o meu tio, mas funcionou para o fulano. Funcionou para o Beltrano. Vai funcionar para todo mundo. Será? Não, não funciona. Muda o exemplo. 3 e 4, a casa caiu. Então, não pode. Certo? Você tem que lembrar. Ah, funciona para 1. Ah, o fulano disse que funciona. Simpatia funciona. Né? Então, não pode. Não pode cortar o meio. Por quê? Porque tem uma soma. Né? Sempre substituir por número. Né? Então, tem que fazer a derivada. Mais y ao quadrado. Vezes 1 meio. Vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente está correndo quanto tempo agora? Né? Menos 1 meio. E isso aqui, então, vai ficar quanto? Vezes 2x, né? Vezes 2x. Isso aqui, então, vai ficar... Simplifica o 2. O 2 com o 2 vai ficar x sobre, né, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado do que já tinha. Vezes agora essa parte aqui, né? Essa parte aqui também vai entrar. Ela vai entrar aqui, porque aquela ali era a primeira raiz quadrada. Ficou quanto? X ao quadrado mais y ao quadrado.
Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, x sobre... Se eu tenho raiz vezes raiz, sobra quanto? Sobra o que está dentro da raiz. Se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, sobra 2. Então, se eu tenho raiz x ao quadrado mais y ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, vai sobrar quanto? X ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, não vai dar tempo de fazer a derivada em y, mas a lógica é igualzinha. Bom, eu vou salvar isso aqui e vou mandar isso aqui para vocês. Sim, professor. Vale? A prova vai cair até a aula passada, é isso? Exatamente. Eu vou agora aqui abrir com vocês o Moodle. Aqui. E o questionário da disciplina já está aqui, tá? Aqui. O questionário da disciplina já está aqui, viu? Então, vamos abri-lo. Tá? Então, tá aqui, ó. Vocês clicando em cima dele. É uma tentativa, começando hoje até quinta-feira, 8 de outubro, às 19h30. Não esqueçam disso, 19h30.